Fala, meu povo! O assunto de hoje é o acidente radioativo em Goiânia, 1987. Ele é considerado um dos maiores acidentes com radioatividade no mundo, perdendo aí para Chernobyl, né? E para Fukushima, no Japão. Então, em termos de um acidente fora de uma usina, ele é o maior do mundo, né? Então, olha para você ver como é que funcionam as coisas, né? Um aparelho de radiologia, algo tão comum nas grandes cidades do Brasil, em qualquer hospital, né? Assim como temos também aparelho de raio-x, tomografia, enfim, algo tão corriqueiro nas grandes aglomerações urbanas do Brasil, pode causar um acidente gigantesco, né? Um acidente enorme. Então, o negócio aqui não é simplesmente contar o que aconteceu, que eu acredito que a maioria das pessoas já saibam. O que nós vamos fazer aqui é mostrar como que o que aconteceu em Goiânia, né, é fruto de várias coisas que acontecem no Brasil, no nosso dia a dia. Então vocês vão entender que eu vou fazer aqui uma relação entre os vários capítulos e o nosso dia a dia aqui, que são cheios de erros, enfim. Então tudo começa no Instituto Goiânio de Radiologia, né? Ele funcionou de 71 a 85 no centro da cidade de Goiânia, e aí ele mudou de lugar. O prédio, me parece que foi comprado por uma associação de funcionários públicos, enfim. E aí o hospital mudou de lugar, né? Levou seus médicos e os equipamentos para um outro prédio, e esse prédio ficou ali abandonado. Só que eles esqueceram de levar uma máquina de radiologia, né? Esses produtos, eles são considerados lixo e sucata radioativa, de forma alguma eles podem ser descartados de qualquer maneira. Isso aí tem que ser descartado de uma forma própria, em locais vigiados, né? Como se fosse o lixo que vem lá de Angra 1 e Angra 2, o lixo radioativo. Isso aí tem que ser vigiado, tem que ser colocado fora do acesso de pessoas comuns, enfim. E aí largaram para trás uma máquina e ela foi encontrada por dois catadores de rua, um chamado Wagner e um Roberto. Aí já começa a entrar no que eu avisei antes, né? A questão de... nós temos hoje no Brasil uma multidão, né? de catadores de reciclados, uma multidão de moradores de rua. Aí você pode falar assim para mim, mas catar reciclado é uma coisa boa, você recicla mais, né? Como o Brasil recicla quase 90% do seu alumínio através das latinhas coletadas por esses guerreiros aí das ruas. O problema é que a pessoa não escolhe ser catadora de latinha ou de reciclável porque acha que aquilo ali é bom para o meio ambiente, que aquilo é bom para a cidade. É o que restou a elas, né? É a única coisa que elas podem fazer para poder comer. Então nós temos uma multidão de catadores nas ruas e dois deles entraram nesse prédio, encontraram a máquina. Obviamente eles não sabiam do que se tratava, é uma máquina cheia de metal, e pegaram aquilo ali para vender e inclusive... os médicos que eram responsáveis pelo instituto, que deveriam prezar, né, pela retirada desses equipamentos, no final do processo alegaram que o aparelho foi roubado, né, que aqueles camaradas não deveriam ter entrado ali, mas são pessoas sem estudo nenhum, né, não tinham conhecimento do que aquilo poderia gerar. Entraram lá, pegaram a máquina, começaram a desmontar a máquina e venderam ela para um ferro velho, num bairro de Goiânia, para o senhor Devaí. E o senhor Devaí acabou de abrir o equipamento. Eu acho que é uma coisa até natural de um ferro velho, né? Que é o desmonte, até para você poder entender que tipo de metal você tem ali. Pessoas sem informação e esse tipo de máquina não chega ao ferro velho, né?
É uma máquina que tem que ser descartada de uma forma especial. E aí, ao abrir o equipamento, ele se deparou dentro de uma cápsula com um pó que era branco, e esse pó, durante a noite, ele emitiu um brilho azul, né? Então, todo mundo ali ficou fascinado com aquilo, o irmão dele achou aquilo ali fantástico e levou para casa, deu para a filhinha ver o que era, enfim. E aquilo ali foi se espalhando pelo bairro e as pessoas não sabiam que aquilo ali era Césio-137, um elemento tremendamente radioativo, e a radioatividade ela atravessa o nosso corpo, mata nossas células, pode provocar doenças graves como câncer, como doenças degenerativas, enfim. E aí, no dia 28 de setembro, as pessoas, de 1987, as pessoas começaram a passar mal, né? E pelo que eu pesquisei, chegaram a procurar algum pronto atendimento, e aí mais um acontecimento muito comum no Brasil, né? Elas foram diagnosticadas com a virose, né? Que é algo também muito comum em um país onde o SUS é sucateado, né? Como a gente pode perceber na própria pandemia, né? Como que o SUS carece de melhorias. E aí, a esposa do Devair, ela foi uma grande heroína, que ela, percebendo que as pessoas não melhoravam, ela levou a cápsula até o hospital, e aí, mais à frente, identificaram que aquilo ali se tratava de um problema muito maior do que simplesmente uma virose, né? Era um problema de radiação. E aí foi o caos completo, né? Todo equipamento urbano, né, da região foi sendo analisado, o poder público entrou em ação depois disso aí, e mais de 1.000 pessoas ficaram em quarentena, e mais de 1.000 testes foram feitos nas pessoas das redondezas, até porque, segundo relatos, julgaram o Césio num cachorro, o cachorro saiu andando, a própria cápsula que foi levada ao hospital foi levada dentro de um ônibus, enfim. No final das contas, 4 pessoas morreram, é o número oficial, mas segundo outros grupos aí de vítimas, o próprio Greenpeace, o número de mortes é muito maior do que esse, porque morreram pessoas anos depois por problemas degenerativos que não entram nessa conta. Centenas de pessoas entraram em contato com a radiação, e hoje o Goiás, o governo de Goiás ainda atende cerca de 1.100 pessoas que são anualmente checadas para ver se a saúde tá bem e tal. Então, um erro, né, ou uma sucessão de erros, tipo quando um avião cai, né? Um avião geralmente não cai por causa de um erro, ele cai por uma sucessão de acontecimentos, gerou aí 4 mortes oficiais, segundo outros índices aí, esse número pode chegar a 40, 50, se pessoas que morreram depois por problemas decorrentes da radiação. Hoje mais de 1.000 pessoas são monitoradas, entre elas militares que foram lá atender a ocorrência, motorista de ônibus que levou os contaminados para lá e para cá, e esse lixo hoje está dentro de caixas de concreto na cidade de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia. E outra coisa muito comum no Brasil, né, algo tão perigoso, né, com 1.000 pessoas sendo analisadas, se estão com radiação ou não, de 100 a 200 pessoas entraram em contato e foram detectados com radiação acima do normal. E quantos culpados vocês acham que tiveram? Quantos culpados? Quantas pessoas foram realmente presas graças a esse evento aí? Então foram 5 pessoas condenadas, 3 médicos responsáveis pelo Instituto Goiano de Radiologia, o responsável pelo prédio e o físico, que era uma pessoa que prestava serviço ao hospital, condenadas a 3 anos e 2 meses de prisão, né? Regime
aberto. Vários dos atingidos hoje reclamam de pouca atenção do governo em termos financeiros. Várias pessoas tiveram membros amputados, né? E ninguém foi preso de verdade dentro das grades, né? Foi uma condenação em regime aberto. Então, realmente, o Brasil é um país que tem uma dificuldade imensa de encontrar os responsáveis e fazer a justiça, né? Eu não sou juiz, não estou aqui de forma draconiana, né? Exigindo a prisão e tal, mas algo que envolveu amputações, 4 mortes, tinha que ter sentenças mais fortes, né, para servir de exemplo aí. Demorou? Então aí fica o caso, um caso emblemático aí na história do Brasil, Goiânia, 1987, que não aconteça novamente. Vamos tomar mais cuidado no descarte dos lixos, principalmente hospitalares, né, lixos que podem gerar algum tipo de contaminação. Abraço do Clebinho, até a próxima.